Olá, torcedor tricolor e o São Paulino não tem um dia de sossego. Mais uma jovem promessa do São Paulo foi vendida na calada da noite. E a bola da vez agora foi Henrique do Carmo, o jovem jogador, ponta direita, habilidoso, canhotinho, jogador insinuante ali nas jogadas, tanto no 1 contra 1 como também em velocidade. Foi vendido ao CSKA do Moscou por 6 milhões de euros fixos, mas a possibilidade de 1 milhão de euros em metas atingidas. O São Paulo ainda ficará com 25% do passe do jogador para uma futura venda. Vou falar minha opinião sobre em dois pontos, né? Mais um jovem jogador do São Paulo que o tricolor vende e que não vai deixar um legado esportivo para o time, né? Porque é mais um jogador que vai ser vendido sem passar pelo time profissional praticamente. Jogou poucos minutos, a gente até cobrava do Hernan Crespo mais minutagem para o Henrique do Carmo, porque ele vinha entrando bem, ele estava jogando melhor do que o Tapia, que era a primeira opção. Ele estava jogando até melhor que o Ferreirinha, que é considerado um dos titulares do Hernan Crespo, e o jogador não estava conseguindo esse espaço. Acredito que até por isso mesmo o jogador tenha optado em sair do São Paulo. O Henrique do Carmo, como a gente falou, está saindo por um valor muito abaixo para quem falava, né? Aliás, eu vou até colocar aqui a entrevista, a frase que o Belmonte falou. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. Ninguém mais compra do São Paulo barato, não. São Paulo agora, felizmente, graças ao trabalho de tanta gente, sabe, da diretoria feminina, do presidente Júlio, de todo mundo, agora a gente tem condição de vender pelo que a gente acha que vale. Eu não sei de onde ele tirou isso, né? Porque o que a gente está vendo é os jogadores do São Paulo sendo vendidos, sim, muito barato. Muito barato. Você vê que o Bahia acabou de vender o Lúcio por o valor que todos os jogadores do São Paulo juntos não vão alcançar. Então, é aquela coisa, vende errado, vende no desespero. Eu queria saber se na PF, né, na pessoa física, esses diretores que fazem essas negociações, eles vendem imóveis e carros dessa mesma forma. Sei lá, vender um carro de 300 mil por 30 mil. Eu preciso conhecer esse tipo de pessoa que faz esse tipo de negócio, porque olha, só no São Paulo, porque o São Paulo renova o contrato do jogador, joga a multa rescisória lá em cima, só que na hora de vender, vende pelo valor abaixo do mercado. O Rogério Ceni, na última passagem dele, ele falou, se for para vender um jogador das categorias de base, um jovem jogador, que seja por mais de 10 milhões de euros. O São Paulo vendeu praticamente todos os seus jogadores abaixo de 10 milhões de euros. E como se não bastasse, ainda está agora fazendo a renovação do contrato do Rodriguinho até 2029, e também está tentando já vender o Pablo Maia. Tem já o Shakhtar já está de olho no Pablo Maia, só que é um valor um pouco maior, que era 15 milhões de euros. Lembrando que o nosso querido Pablo Maia só não saiu antes porque ele se machucou, porque senão ele era uma das metas de venda do tricolor. É o modelo perfeito de destruição, vender jogador da base barato e contratar jogador a custo zero, porém a altos salários. Eu vou até trazer aqui, né, porque agora a última que está rolando aí é o Aboubakar, jogador camaronês que está sem contrato, então que se vier para o São Paulo pode ser inscrito, porque agora só pode se contratar jogadores que não têm contrato. Nada contra o camaronês, mas é um jogador já acima de 30 anos, ele é até, o que a gente colhe de informações aí, é que ele fez uma redução salarial de 1,4 milhões de reais para 900 mil por mês, mas é aquela coisa, um salário do Aboubakar dá um ano de um salário de um jogador de categoria de base. Os jogadores das categorias de base do São Paulo, quando sobe, está ali em média de 45 a 100 mil reais por mês. O Aboubakar, num mês, vai receber 900 mil. Então, um salário do Aboubakar paga quase um ano de salário
do jogador da categoria de base. Para quem está falando em redução de custos, eu não consigo entender essa lógica da diretoria do São Paulo. Você consegue entender essa lógica? Trazer um jogador envelhecido e mandar embora um jogador jovem? Além do que, a gente tem que lembrar que a gente já tem um time muito envelhecido. O Rafael é acima de 30, o Cédric é acima de 30, o Arboleda é acima de 30, o Enzo Dias é acima de 30, o Alisson é acima de 30, Lucas Moura, Oscar, todos são acima de 30 anos. Aí nós temos no banco ainda o Dineno, que é acima de 30, e estamos tentando trazer o Aboubakar aí também, que já tem uma idade avançada. E nós vamos, no nosso próximo jogo pela Libertadores, somente a gente vai enfrentar a LDU, que já é um time muito bom, na altitude de Quito. Ou seja, vamos pegar um time envelhecido e que vai sofrer bastante com a altitude. Nada contra o Aboubakar, ele não tem culpa de nada. Aliás, como também não tem culpa o Dineno, não tem culpa o Tapia, nenhum desses jogadores tem culpa. Quem tem culpa é quem contrata, na minha opinião. Só para falar então dos jovens jogadores do São Paulo, ó, Matheus Alves, Ângelo, Lucas Ferreira, William Gomes e também o Moreira. Todos os jogadores do São Paulo, jovens jogadores que não trouxeram um legado esportivo para o time e que foram vendidos a preço de banana para cobrir uma dívida que o São Paulo não consegue cobrir. Apesar de em agosto agora ter um superávit de 4,2 milhões de reais, esse superávit não podia ser maior se vendesse melhor os jogadores? Pois é. Aí tem que fazer a contratação de novos patrocinadores. Tudo bem, houve ali uma redução de custos, eu entendo, e inclusive até o tópico da minha próxima fala aqui, né, que acabou com o time de basquete. O time de basquete que era acompanhado por muitos torcedores, muita gente gostava do time de basquete, acompanhava, era um time que estava ali em todos os campeonatos, podia não ser o melhor time de basquete, mas também não tinha grandes investimentos, também no basquete eles utilizavam esse mesmo método aí de não revelar jogadores, trazer jogadores mais com uma idade avançada para integrar a equipe. Quer dizer, é um modelo de gestão que eu não consigo entender. Além disso, o torcedor são paulino tem que entender uma coisa. O São Paulo depende unicamente de dois fatores hoje em dia. O tamanho da sua camisa. E você, torcedor, você não pode abandonar esse clube. Você não pode abandonar essa instituição. Porque se depender dos dirigentes, o São Paulo está lascado. Então eu espero, torcedor, que você entenda que esses dirigentes vão passar. Todos eles vão passar. Assim como os bons passaram também, os ruins também vão passar. E o que vai ficar é o São Paulo Futebol Clube.